Observa que o apóstolo São Paulo ele passa um algo para a igreja, um algo muito profundo, porque ele fala para ter um sentimento que teve em Cristo Jesus. E ali ele começa a descrever que tipo de sentimento ele teve, né? Primeiramente, ele não teve preocupação em ser igual a Deus, mas antes aniquilou-se a si mesmo, ou seja, despiu-se de toda a sua glória, e tornando-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, e sendo obediente até a morte de cruz, né? Porque eu quero te falar nessa noite acerca de 3 sentimentos. Eu quero ser breve, mas eu quero deixar uma mensagem, que essa mensagem ela fique gravada no seu coração. Existem 3 tipos de sentimentos. O primeiro sentimento é aquele que é gerado de dentro para fora. Primeiro sentimento. Segundo sentimento é aquele que é gerado pelaquilo que você vê. E o terceiro sentimento é aquilo que é gerado pelaquilo que você ouve, pelaquilo que você ouve. E eu vou explicar quais são as qualidades destes 3 sentimentos. O sentimento daquilo que você vê. Deus. É aquilo que você observa alguém passando por uma injustiça, alguém sendo caluniado, sendo injustiçado. Você olha e você fica irritado, você fica horrorizado com aquilo, você chega até a se comover. Mas eu quero te dizer que este tipo de sentimento não é um sentimento totalmente puro. Porque ele é um sentimento que está sendo gerado pelaquilo que você está vendo, né? E existe também o sentimento a qual eu falei por o que você ouve. Isso é muito comum nós ouvirmos no nosso meio, no meio evangélico, dentro das igrejas evangélicas. O sentimento de ouvir. Chega um irmão ou irmã, ou independentemente se não seja irmão, e pede ajuda, e até fala por qual a causa, por qual a necessidade que ela está precisando de ajuda, e nós ali já de imediatamente, pelaquilo que nós estamos ouvindo, nós até abraçamos aquela pessoa, e choramos com ela, abraçamos com ela, pode falar, e falamos, irmão, pode deixar que nós vamos orar, e Deus vai te dar vitória. Mas logo de imediato que nós damos as costas, 98%, quando nós damos as costas, nós esquecemos. Porque este é um sentimento que foi gerado pelaquilo que nós ouvimos. Mas o primeiro sentimento a qual eu citei, que é um sentimento que é gerado de dentro para fora. É aquele sentimento que você sente na tua carne. É por algo que você já passou, é algo que você já sentiu. Então jamais você pode esquecer, ou jamais você vai deixar de abraçar a causa de um irmão, de uma irmã, ou do teu próximo, de algo que você já vivenciou, de algo que você já sentiu na tua pele. Por isso que esses 2 sentimentos que eu citei aqui, é pelo que você ouve ou pelo que você vê. Eles não são sentimentos puros, eles são sentimentos que são rasos, eles não têm estrutura, eles não têm raízes. Por isso que o apóstolo Paulo, ele chega e exorta a igreja que estava em Filipe, que a igreja ela tinha que ter o quê? Um sentimento puro. Porque eu dizer que te amo é uma coisa, mas eu te amar é outra, totalmente diferente. E a igreja de Filipe, ela estava tendo um comportamento que contradizia a vontade de Deus. Era um sentimento raso, um sentimento Aleluia, mentiroso. glória a Deus. Porque a palavra de Deus ela fala que o nosso amor seja um amor verdadeiro, um amor não fingido. Que o nosso amor ele seja mostrado não tão somente em palavras, mas em atitude. Então Paulo ele chega naquele momento e observa que a igreja de Filipos ela não estava tendo um amor verdadeiro, não estava tendo um amor sincero. E Paulo chega e fala, olha, eu aconselho vocês que tenham verdadeiramente um sentimento puro. Que tipo de sentimento? E ele tira logo quem?
Jesus como exemplo. O mesmo sentimento que teve em Cristo Jesus. Aí quando nós começamos a meditar em que foi que sentiu Jesus, quando aqueles homens trouxeram aquela mulher que foi pega em ato de adultério e foi trazido à sua presença pelos magistrados da época, pelos doutores da lei da época, né? Ele chegou, olha, Senhor, nós apanhamos essa mulher, ela estava no próprio ato, no ato de adultério, então segundo a lei fala que ela é digna de morte. A lei totalmente já mostra para nós que ela tem que ser morta. Nós trouxemos aqui, mas nós já sabemos o que devemos fazer com ela. Ela tem que ser morta. Né? Agora você imagina que tipo de sentimento Jesus teve naquele momento. A Bíblia fala que Jesus estava ali, aí ele se curvou e continuou escrevendo na areia. Será que tipo de atitude você tomaria no lugar de Jesus? Será que você ia agir segundo a lei? Ou será que você ia ter um sentimento de misericórdia? Porque segundo a lei, tinha que trazer não tão somente a mulher, mas o próprio homem que foi que foi pego também no adultério. Mas eles só trouxeram a mulher. Eles não trouxeram o homem. É verdade. Essa é a diferença. Então nós temos que ter também a sensibilidade no nosso coração. E temos que analisar as coisas não pelaquilo que nós vemos ou pelaquilo que nós ouvimos. Nós temos que sentir, se colocar-se na mesma posição. Jesus naquele momento, ele não como pecador, mas ele se colocou na condição daquela mulher. Ele se colocou no lugar daquela mulher. Porque aquela mulher ela não estava precisando de ser condenada. Aquela mulher estava precisando de ser justificada. Então eu quero te dizer uma coisa nessa noite. Porque o tema do programa é falando de amor, né? Sendo que o amor, bem exatamente, ele não tem que ser só falado. Ele tem que ser praticado. Será que você está praticando o amor verdadeiramente? Talvez, se você não tem praticado, a partir de hoje, a partir dessa mensagem, você vai começar a agir de maneira diferente. Você vai começar a amar o teu próximo de maneira diferente, né? O teu sentimento vai mudar. Porque Jesus, ele sentiu a miséria daquela mulher. Então, ele virou para aqueles homens